18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 3 minutos em Manaus, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação. E, gente, participa do programa 18 horas, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue lá a gente nas redes sociais. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. A gente já começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento da volta para casa. Boa noite, André. Conta pra gente como é que está o movimento. Trânsito pesado em vias importantes aqui da capital nesse início de noite. Karime, Kennedson, boa noite para vocês, pro ouvinte. Olha, a Avenida Silva Ramos está com o trânsito congestionado, que é o reflexo do fluxo carregado na Avenida Djalma Batista, no sentido bairro. O tráfego pela via segue lento, tanto por conta do horário de pico, quanto também pelo grande volume de veículos. Agora, pela Avenida Constantino Neri, também no sentido bairro, o trânsito está carregado com diversos trechos de lentidão. Já na Avenida Humberto Calderaro, os motoristas enfrentam aquele trânsito intenso e também tem pontos de retenção ao longo da via. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, conto como foi o protesto de professores e estudantes da UEA contra a medida do governador Roberto Cidade de congelar 100 milhões de reais da universidade. Eu, André Meirelles, explico os detalhes da linha de crédito do governo federal, que vai disponibilizar a partir do mês que vem para facilitar a compra de moto e bicicleta elétrica para entregadores de aplicativos. Manaus já está entrando no clima de mais um grande evento esportivo que promete movimentar as águas do Tarumã. Eu, Vanessa Lima, trago os detalhes do Amazônia Wakeboarding 2026, competição que faz parte do circuito brasileiro e vale pontos importantes para o ranking nacional. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza a 100,7 no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Quinta-feira marcada por protesto de professores e estudantes da Universidade do Estado do Amazonas contra o bloqueio de 100 milhões de reais no orçamento da universidade feito pelo governador Roberto Cidade. Para os grupos, a questão é que essa medida do governador Roberto Cidade representa risco à permanência estudantil, à qualidade do ensino e ao funcionamento da própria universidade. Os protestos, eles aconteceram hoje pela manhã em frente à sede do governo do estado do Amazonas, na zona oeste da nossa capital. A mobilização reuniu integrantes da União Estadual dos Estudantes do Amazonas e também do Sindicato dos Professores da UEA, além de servidores técnicos e representantes de movimentos ligados à educação. Só lembrando que o governador Roberto Cidade anunciou que ia direcionar esse dinheiro para a Amazonprev, mas recuou depois de ser duramente criticado. Exatamente, mas de qualquer forma, o dinheiro da universidade continua bloqueado, ou seja, menos 100 milhões de reais para assistência estudantil, menos dinheiro para restaurante universitário, menos recursos para os estudantes e também para trabalhadores e professores. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto, acompanhou os detalhes desse protesto e traz agora pra gente os detalhes. Boa noite, Nathalie. Então, alguém do governo do estado recebeu esses manifestantes, eu digo aí professores e estudantes universitários? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas. Até o momento, não, Karime, né? Na manhã dessa quinta-feira, estudantes, professores, técnicos e representantes de todas essas entidades ligadas à educação aqui no Amazonas estiveram, inclusive, bloqueando parte do trânsito ali na Avenida Brasil, na Compensa, Zona Oeste de Manaus, na manhã dessa quinta-feira.
quinta-feira. Tudo isso tinha um objetivo: chamar a atenção da sociedade em geral para aquela situação que aconteceu dentro da UEA, né? O bloqueio de mais de 100 milhões do orçamento da Universidade do Estado do Amazonas, né? E aí tudo aquilo aconteceu ali em frente à sede do governo com o objetivo realmente de chamar a atenção dos nossos governantes, em especial do governador Roberto Cidade, né? E ali, né, eles realmente afirmaram que essa medida, ela acaba representando ali um risco de permanência da UEA nos 62 municípios do Amazonas. Eles afirmam, Karime, que a qualidade do ensino que vem sendo prestado hoje pela Universidade do Estado do Amazonas não é mais a mesma. Professores vêm trabalhando com uma sobrecarga de trabalho. Você falou aí da questão dos restaurantes universitários. Sim. Muita gente tem reclamado da qualidade do alimento que vem sendo servido dentro da Universidade do Estado do Amazonas. E aí esse protesto acontece logo depois de toda aquela repercussão do contingenciamento de recursos dentro da Universidade do Estado do Amazonas. O governador Roberto Cidade, na última semana, em entrevista coletiva, ele veio a público e sinalizou que revogaria ali aquele decreto, né? Afirmando ali realmente, depois de ter sofrido uma pressão no Senado, sofrido pressão de professores e da sociedade em geral, mas os manifestantes dizem que contingenciamento é só uma palavra bonita que está sendo utilizada para dizer que o dinheiro continua ali dentro da UEA, mas que ele está bloqueado. Exatamente, porque assim, ele não repassou mais esse dinheiro que ele iria fazer para a Amazon Prévio. Ok, isso aí ele não fez, essa atitude ele não fez, mas os 100 milhões continuam bloqueados. Exato, pra gente entender um pouco mais dessa situação, a gente vai ouvir agora a fala da Thali Duarte, ela que é presidente da União Estadual dos Estudantes do Amazonas. Vamos ouvir. Esse corte de 100 milhões é bem mais do que dinheiro que não vai para a universidade. Representa o sonho da classe trabalhadora, dos filhos e das filhas da classe trabalhadora, de entrar em uma universidade pública que está sendo cortado junto. O Roberto Cidade fez, depois da pressão popular, fez uma coletiva de imprensa falando que seria revogado. Mas, de qualquer forma, essa revogação acontecendo ou não, o dinheiro vai continuar contingenciado dentro dos cofres da UEA. Ou seja, é a mesma coisa de que não poder usar o dinheiro vai estar bloqueado, não vai poder ser usado, e depende da questão da arrecadação de outros setores. E a universidade não pode ficar dependendo da arrecadação de outros setores. A universidade precisa de dinheiro para manter as questões básicas da universidade. E 100 milhões é muito dinheiro. Então 100 milhões contingenciado é um prejuízo que a universidade tem. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A principal preocupação dessas entidades estudantis, né? E também ali do Sindicato dos Professores Universitários do Estado do Amazonas, realmente, é como que existe uma falta de autonomia dentro da Universidade do Estado do Amazonas, né? Para que realmente possa tentar intervir ali para que esse dinheiro realmente seja investido na educação. E esses profissionais, né? Todas essas entidades têm visto essa medida realmente com muita preocupação, né? Afinal de contas, existem ali algumas situações financeiras, né? Que acabam impedindo a liberação dessa verba. E aí eles afirmam que, inclusive, esse foi apenas o primeiro ato e que as manifestações devem seguir até que o governo possa sinalizar de forma positiva para que esse dinheiro possa ser liberado e investido dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Para a gente entender um pouco mais de como está a situação, a gente vai ouvir agora a fala da professora Célia Simões, ela que inclusive atua aí dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Vamos ouvir. Para denunciar a farsa do governo Cidade, que é cópia mal acabada do governo Wilson Lima, que está tentando sangrar a UEA. E aí é importante a gente dizer, independente do espectro político, a educação está sendo sangrada em todo o território nacional. A gente está acompanhando o contingenciamento das verbas do ensino superior, das federais, e aqui no Amazonas a gente também acompanha essa falta de respeito, para dizer o mínimo, em relação a toda a categoria, docente, discente, técnicos administrativos, da maior instituição de formação do Estado, que está presente em todos os municípios do Estado do Amazonas. Então não é admissível a gente acompanhar
18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, né? A professora Célia Simões, ela também falou sobre a crise que vem acontecendo dentro da Universidade do Estado do Amazonas. A sobrecarga de trabalho dos professores, as condições no RU, né? Que é o restaurante universitário. Vamos conferir aí o que disse a professora. A gente está acompanhando um processo intenso de precarização das condições de trabalho na universidade. Professores superando a sua carga horária, estudantes sem condições de permanência, RU com alimentação precária. Isso não é aceitável. São os filhos das classes populares que estão dentro das nossas universidades públicas e a gente precisa tratar com respeito. Nada de contingenciamento. O que acontece? O governo cidade, e essa é a farsa que a gente quer denunciar, ele suspendeu o decreto. Esse decreto sem vergonha que retirava 100 milhões da universidade, mas disse que essa verba ia ser mantida contingenciada. Contingenciamento, gente, é palavra bonita do jargão administrativo para não chamar de corte, mas é corte e a gente não pode aceitar. Sem verba pública, a gente não pode garantir a qualidade da formação, a qualidade de quem vai para a sala de aula nas escolas públicas. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a professora Célia Simões, ela que atua no Sindicato dos Professores Universitários do Amazonas e também é professora dentro da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA, falando de toda essa situação, de toda essa crise. Vale a pena a gente reforçar que a gente tentou entrar em contato aí com o governo para tentar entender, né, sobre essa situação, por que esses professores, essas entidades de classe da educação não foram recebidos, né? A gente recebeu uma nota realmente afirmando aquele trecho que já tinha sido dito durante coletiva pelo governador na última semana, né? Que eles estariam fazendo realmente esse contingenciamento de mais de 100 milhões da UEA, porque nesse momento o governo está passando ali por um processo de contenção de despesas, né? Mas como eles disseram, os manifestos devem continuar, esse foi apenas um primeiro ato e até que eles sejam recebidos e ouvidos pelo governo do Amazonas, eles devem continuar. Afinal de contas, a gente está falando do maior legado da educação na história do Amazonas. A gente está falando da Universidade do Estado do Amazonas, que está sofrendo aí com um corte de mais de 100 milhões de reais e que prejudica aí estudantes de todo o nosso estado. De todo o estado, porque a Universidade do Estado do Amazonas foi criada pelo governador Amazonino Mendes justamente para dar e levar a educação para todo o estado do Amazonas de uma forma democrática. Então, da feita que você tira esse recurso, você sim prejudica todo o funcionamento da universidade e lá na ponta, a educação do povo do estado do Amazonas. Muito obrigada pelas informações. Segue acompanhando pra gente, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. O presidente Lula lançou linha de crédito para facilitar a compra de motos e também motocicletas elétricas para entregadores de aplicativos, Karine. E a linha, o Kenneth, vai estar disponível já a partir do mês que vem, do dia 13 de julho, viu? Já tem data, tá? A ideia é facilitar a venda para os motociclistas ou ciclistas que prestam serviços de transporte individual de passageiros ou de cargas. Quem traz os detalhes dessa nova medida pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, é isso. O governo federal lançou na última sexta-feira essa linha de crédito especial para entregadores e motociclistas de aplicativos comprarem motos e bicicletas elétricas. O anúncio foi feito pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. As contratações começam a partir do dia 13 de julho. Podem participar os motociclistas e ciclistas que prestam serviços de transporte urbano individual de passageiros ou de carga. Para isso, é preciso comprovar ao menos 6 meses de atividade e o histórico mínimo de 100 corridas realizadas. A adesão deve ser feita somente pelo gov.br/movebras. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, falou da parceria do governo federal com a Caixa para a realização do programa. A Caixa e o Banco do Brasil e as instituições por eles habilitadas ofertarão o crédito, foram parceiros fundamentais nessa linha para viabilizar o efetivo acesso a esse crédito.
As taxas de juros variam conforme o gênero do solicitante. Por exemplo, para homens, a taxa é de 12,5% ao ano. Para as mulheres, de 11,5% ao ano. O prazo de financiamento é de 48 meses, com 2 meses de carência. Como, por exemplo, o governo apresentou uma operação de R$21 mil com parcelas de R$552. Aí vão poder ser financiadas motos flex de até 160 cilindradas, bicicletas elétricas de até 1.000 watts e motos elétricas de até 7.500 watts. Cada trabalhador vai poder adquirir um veículo por meio da linha. Carlos Vieira, que é o presidente da Caixa Econômica, falou da parceria da Caixa com o governo federal. Vocês terão um aliado nessa condução, nesse desejo, nesse sonho do presidente Lula e de vocês, que é transformar a vida de vocês. O governo federal também anunciou que as primeiras 25 mil motos financiadas por mulheres junto ao Banco do Brasil vão ser acompanhadas de um capacete gratuito. Lula também afirmou que vai negociar com as concessionárias o fornecimento de capacetes para todos os motociclistas. E além da linha para trabalhadores, o governo lançou também uma linha de créditos para empresas expandirem a infraestrutura de recarga e troca de baterias de motos elétricas. O limite dessa linha é de R$70 milhões, com as mesmas taxas e prazos da linha para trabalhadores. O presidente da Caixa Econômica anunciou ainda a realização de feirões a partir do dia 13 de julho em todo o país para facilitar a aquisição dos veículos, e até lá a gente traz mais detalhes. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos agora para o bloco de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, o ex-governador Wilson Lima ainda responde a processos no Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de vários crimes, entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que atuou na saúde pública do estado do Amazonas durante a pandemia de Covid. Bom, o ex-governador, ele pode ficar inelegível nas próximas eleições com base aí na lei da ficha limpa, não é? Exatamente, Karime, né? Mais uma vez, boa noite para você, pro Kennedson e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui na 100,7. O ex-governador Wilson Lima ainda tem as contas a acertar com a justiça e até pode aí ficar impedido de tentar uma vaga aí nas próximas eleições, né? Depois que ele deixou o cargo executivo, né? Nesse processo em que tramita aí no Superior Tribunal de Justiça. Pelo tamanho das acusações, né? O ex-governador pode ali realmente estar próximo de acertar as contas com o judiciário e ele pode enfrentar ali penas realmente muito severas, já que no inquérito ele responde por crimes como organização criminosa, né, embaraço às investigações, fraude e dispensa irregular de licitação, além do crime de peculato, né? Esse caso ainda aguarda julgamento e tem como relator ali o ministro Francisco Falcão. Wilson Lima responde ali pelas acusações de organização criminosa, fraude em licitação e peculato referentes ali à compra de ventiladores pulmonares durante a pandemia de Covid-19. Inclusive, no ano passado, né, o STJ acabou ali rejeitando um inquérito que até então seria secundário, quando falava ainda do transporte desses equipamentos. No entanto, a gente pode dizer assim que o processo principal ainda segue em tramitação e em caso de condenação, ele pode sim ficar inelegível, né, nas próximas eleições e cumprir aí essa pena. Inclusive, né, só de desvios aí a gente somam mais, só desses aparelhos, desses ventiladores pulmonares, são mais de 2,4 milhões de reais. Então, assim, é muita coisa. Lembrando que são aqueles equipamentos comprados numa loja de vinho, comprados superfaturados e que não serviam para tratar pacientes com Covid-19. Então, foi esse fato descoberto pela equipe de jornalismo do 18 Horas. Nós fizemos essa investigação e nós descobrimos essa irregularidade. Primeiro,
foi a loja de vinhos. Nós vimos pelo Google Maps, eu lembro até hoje, todos estarrecidos na redação. Depois nós vimos o preço, fomos analisar o preço. Por sorte, coincidência, sei lá, no mesmo dia, o então ministro Mandetta, ele deu uma coletiva de imprensa e falou justamente do preço desses equipamentos que o Ministério da Saúde estavam comprando, estavam procurando, e ele falou, e aí nós vimos que o preço pago pelo governo do estado do Amazonas era superfaturado. Todas essas denúncias foram confirmadas e está aí o processo em Brasília, não é isso, Nathalie? Exato, né? A manutenção dessa ação penal principal ali impõe um andamento realmente do processo por fraude e organização criminosa, né? E uma eventual condenação aí pode acarretar, né, em penas cumulativas, como eu disse anteriormente, e um impacto direto ali realmente nos direitos políticos, deixando ali, né, o Wilson Lima sem poder concorrer a qualquer cargo político. Vamos aguardar, segue acompanhando pra gente. Kennedson, mudando, né, de um polo pro outro, o senador Eduardo Braga, ele foi reconhecido mais uma vez como um dos políticos mais influentes lá pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, mais essa edição. Ele foi considerado novamente um dos políticos mais influentes do país. Exatamente, Karime Leão, e prevalece, né, mais uma vez ali os índices de que o senador Eduardo Braga permanece na liderança das pesquisas para o Senado aqui no estado do Amazonas, e sem dúvidas esses números reforçam ainda mais essa importância do senador para o estado e também no cenário nacional, porque ele também é líder do governo lá no Senado, e com certeza o senador do MDB, ele voltou a ser incluído nessa lista, que é uma lista já tradicional, a lista dos cabeças do Congresso Nacional, elaborada pelo Departamento Intersindical, como você mencionou, Karime, que reúne diversos parlamentares com a maior capacidade de articulação, liderança política e também influência nas decisões do poder legislativo. O reconhecimento chama atenção porque não se trata de apenas uma pesquisa de popularidade ou de intenção de voto. O levantamento avalia quem realmente tem esse peso político nos bastidores lá de Brasília e quem participa das negociações mais importantes do país, construindo ali alguns acordos, ajuda ou não a definir os rumos das principais pautas que passam pelo Congresso Nacional. O senador Eduardo Braga não se manifestou através das redes sociais sobre esses números, está cumprindo uma agenda intensa pelo interior do estado do Amazonas. Ao longo de toda a semana ele tem percorrido diversos municípios do interior, ao lado do senador também Omar Aziz, pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, e essa campanha continua, Karime, e está bastante intensificada nesse momento, e a expectativa é que só venha aumentar ainda mais essa campanha pelo interior. Verdade, isso que a gente está falando em pré-campanha, né? A campanha oficial ainda nem está na rua. Nathalie, o governo do Amazonas encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que prevê um reajuste de 4,14%, isso para policiais militares e bombeiros militares, em regime de urgência, ok? Para a recomposição das perdas inflacionárias. Mas será que é o suficiente? Pois é, né, Karime? Os servidores da segurança pública, com certeza eles devem ouvir fé no pai que agora vai tentando realmente alguma melhoria. Como você disse, né, o governador Roberto Cidade encaminhou em regime de urgência para a Assembleia Legislativa do Estado esse projeto de lei que acaba concedendo aí esse reajuste. A proposta busca ali recompor realmente as perdas inflacionárias referentes à database deste ano de 2026 e prevê ali um percentual que passa a valer já a partir do 1º de novembro ainda desse ano. Na mensagem, inclusive enviada pelo governador Cidade, né, ele afirma que essa medida deve promover toda essa revisão remuneratória que vem sendo reivindicada por essa categoria, né? Esse projeto, né, esse percentual será aplicado tanto na tabela de remuneração quanto sobre os valores de indenização e também de compensação, né? Tanto para as atividades técnicas recebidas, militares, esses que exercem a função, e também aqueles militares que já estão na reserva. Então, realmente é um projeto de lei que foi enviado em caráter de urgência. A gente espera que os nossos deputados estaduais possam votar nos próximos dias e com certeza é um projeto
que tem tudo para passar, Sem né, dúvida, Karine sem Kennedson? dúvida, né? Afinal de contas, os né? nossos heróis da segurança pública, eles estão esperando por isso depois de quase 7 anos, né, de atrasos de database, de toda aquela confusão que a gente denuncia aqui no programa, eles estão ansiosos por esse momento. Exatamente. Kennedson, vamos lá. Vamos para a política nacional, porque a investigação da Polícia Federal, ela levou e aponta que o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado Federal, recebeu 3 milhões e meio de reais e apartamento de luxo, tudo envolvendo aí, tudo isso, todos esses casos e essas investigações no âmbito do Banco Master. Explica mais pra gente que a situação tá ficando cada vez mais feia pro lado lá de Brasília com esse Banco Master, não é? Com certeza, Karime Leão, mais uma vez esse caso Master escancarando de que a corrupção, a podridão, ela não tem lado político, ela não tem partido, ela não tem ali um político de estimação. Ela tá impregnada em vários setores. E o próprio líder, o Jacques Wagner, que ao longo desses últimos períodos, até quando foi citado Flávio Bolsonaro, o próprio Jacques Wagner chegou aí à tribuna do Senado criticando as falas sobre Flávio Bolsonaro, criticando o posicionamento do senador também, e agora essa bomba explode no colo dele. E olha só, gente, Jacques Wagner, para quem não acompanha tanto política nacional, ele faz parte de uma das figuras mais importantes dentro do Partido dos Trabalhadores, é líder do governo lá no Senado, é um dos principais articuladores do governo dentro do Congresso Nacional, e por isso a investigação ganhou tanta repercussão imediata lá em Brasília. A Polícia Federal realizou essa 9ª fase da Operação Compliance Zero, lembrando que o relator do Supremo Tribunal Federal que está acompanhando esse caso é o ministro André Mendonça, que autorizou essa operação realizada pela Polícia Federal. E o que a Polícia Federal encontrou? Diversos indícios ligando vantagens indevidas de Jacques Wagner, entre elas um apartamento de luxo lá em Salvador avaliado em 2,4 milhões de reais. Esses repasses, eles chegariam até 3,5 milhões de reais. A investigação também cita a chamada emenda master. Essa proposta, gente, ela estava circulando lá pelo Senado e buscava ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos e que também, segundo a PF, poderia beneficiar instituições financeiras ligadas ao caso Master. Só para esclarecer um pouco mais detalhes, naquela época estava sendo discutido no Senado a possibilidade de compra do banco lá de Brasília, fazer a compra do Banco Master. E essa negociação não aconteceu, mas Jacques Wagner estava atuando dentro do Senado para poder trabalhar essas propostas que beneficiariam o Banco Master. E o mais importante destacar é que Jacques Wagner ele nega todas as acusações. O senador ele afirma que nunca atuou em favor do banco, diz que o imóvel nunca fez parte de seu patrimônio e garante ali que os imóveis eles nunca fizeram parte, os dólares apreendidos hoje, eles não faziam parte ali de nada ilegal, que tudo estava dentro, tinha uma origem legal e proveniente de diárias de viagens internacionais realizadas como parlamentar, ou seja, toda essa grana, embora não seja ilícita como alega o senador, além disso, esse valor todo era custeado pelo próprio Senado Federal, ou seja, bancando aí mais uma viagem milionária, né? Porque é muita grana circulando por lá e muita gente, inclusive, Karime, até chega a passar o pano. Até o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, hoje manifestou a solidariedade de forma muito até, como posso dizer assim, em ritmo de luto, sabe? Um clima fúnebre, bastante fúnebre. Defendeu o senador Jacques Wagner e manifestou ali toda a sua solidariedade e defendeu o respeito à presunção de inocência. Davi Alcolumbre ele afirmou que ninguém pode ser condenado antes da conclusão do processo. Realmente cabe à justiça definir sem todos. Dúvida. Seja quem estiver envolvido, deve cair. Vamos aguardar e ver, acompanhar, né? E seguir cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada, quadro de política com Nathalie Moraes e Kennedson Paes. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6h32. Vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite. A Avenida Humberto Calderaro segue com trânsito carregado, com movimento intenso de veículos ao longo da via. Agora pela Avenida Djalma Batista, no sentido bairro. A retenção começa logo no início da via e segue até as proximidades do Plaza Shopping.
Só que mais à frente o motorista ainda encontra aqueles trechos de lentidão, o que deixa o deslocamento mais demorado. Ainda aqui pela zona centro-sul, temos a informação da Avenida Darcy Vargas, que apresenta trânsito concorrido intenso, com muitos veículos na via agora nesse horário. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira parcialmente nublada e com temperaturas passando dos 32 graus. A previsão para a noite de hoje aponta céu quase limpo, ventos fracos e chance de 30% de chuvas isoladas. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 19 de junho, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa ensolarada, com altas temperaturas e temos probabilidade de chuvas rápidas no período da tarde. A previsão para a noite de sexta aponta céu limpo, estrelado e sem chance de chuva. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 98%. Vanessa segue aqui com a gente para falar sobre as ações que estão acontecendo, principalmente aqui no estado do Amazonas, com essa probabilidade de um El Niño intenso e secas severas. Conta pra gente. Pois é, Karime, o governo não está esperando essa seca chegar para agir e as ações de prevenção já começaram. Com essa expectativa do El Niño, o monitoramento das condições climáticas foi intensificado, reuniões técnicas vêm sendo realizadas desde abril e foi reforçado o planejamento para reduzir os impactos da estiagem, principalmente nos municípios considerados mais vulneráveis. Além disso, o Amazonas decretou o estado de emergência climática e ambiental por 180 dias, justamente para agilizar medidas de prevenção, assistência e resposta, caso o cenário se confirme, como comenta o governador do estado, Roberto Cidade. Vamos ouvi-lo. Que nós vamos ter 19 municípios do interior do estado do Amazonas que vão sofrer com essa estiagem, com essa seca. Municípios do Rio Madeira, Purus e Juruá, são em torno de 600 mil pessoas que vão ser afetadas. A gente está baixando esse decreto para que a gente possa ter o apoio de quem possa ajudar o estado do Amazonas. 18 horas. Pois é, o governo também vai reunir prefeitos e equipes da Defesa Civil para alinhar estratégias enquanto aumenta a estrutura de combate às queimadas, com reforço das bases do Corpo de Bombeiros no interior e da Operação Amazonas Mais Verde. E mesmo com alerta, vale ressaltar que os especialistas reforçam que ainda não se trata de uma previsão certa climática, ou seja, os modelos indicam uma alta probabilidade de formação do El Niño, mas a intensidade e os impactos exatos ainda estão sendo acompanhados e vão ser acompanhados, pelos próximos meses. Ainda assim, a preparação para esse período precisa começar agora para reduzir os danos e proteger essas comunidades que dependem diretamente dos nossos rios, Karime. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. O calor extremo já não é apenas um desconforto, gente. Ele está matando e sobrecarregando o sistema de saúde, é isso mesmo. Um estudo realizado pela Fiocruz revela que mais de 1.200, mais de 120 mil brasileiros, eles morreram em 2 décadas por causa das ondas de calor. É sério isso e grave, viu, Kenneth? O calor é mais intenso aqui na região norte, principalmente no estado do Amazonas. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes a respeito desse assunto. Então, Odineia, esse dado é preocupante, especialmente em meio à previsão aí de um super El Niño, não é isso? Exatamente isso. Os números de 120 mil mortes no Brasil associadas a essas ondas de calor são do período entre os anos 2000 e 2019. Não consta na pesquisa, por exemplo, o ano de 2024, o mais quente registrado no Brasil desde o início das medições em 1961. Em 2024, por exemplo, o calor superou o recorde anterior estabelecido em 2023. A temperatura média nacional em 2024 chegou a 25,02 graus, quase 1 grau acima da média histórica do período entre 1991 e 2020, que foi de 24,23 graus.
Nas regiões norte e centro-oeste, os episódios são mais longos e persistentes, de acordo com a pesquisa. O Amazonas se destaca como o estado com mais ondas de calor nos últimos 20 anos, de acordo com o estudo. Segundo a pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, Beatriz Oliveira, que é responsável por esse estudo, o calor extremo aumenta o risco de mortes e internações, principalmente entre idosos, crianças, mulheres e pessoas com menor escolaridade. De um modo geral, esses eventos de onda de calor que nós definimos como dias acima do percentil 95 de um período climatológico e com duração superior a 2 dias, eles foram muito mais frequentes e muito mais em termos de número de eventos na região norte e centro-oeste do país, com destaque aí para o estado do Amazonas, que apresentou o maior número, comparado aos demais municípios, o maior número de eventos, com aumento de risco de internação para idosos e para a população geral e para crianças, mas por algumas causas específicas. Os idosos são mais acometidos por doenças respiratórias. Já as crianças são as maiores vítimas de gastroenterites e pneumonias. O dado faz parte de um estudo realizado pela Fiocruz e pela Universidade Federal da Bahia. De acordo com a pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, Beatriz Oliveira, as doenças respiratórias, as doenças cardíacas e renais estão entre as mais agravadas e mortais devido às ondas de calor. Entre os grupos, as pessoas idosas e as mulheres apresentaram os riscos mais elevados, o que nos indica uma necessidade de algumas abordagens mais específicas para esses grupos, que podem ter algumas ações e algumas recomendações mais específicas em termos de atenção e cuidado. De um modo geral, a gente gostaria de destacar que esse estudo ele produziu algumas estimativas, estimando aí cerca de 120 mil óbitos gerais atribuídos a ondas de calor, mostrando que esse é um evento extremo com risco de um problema de saúde pública que precisa ser reconhecido, e nós precisamos preparar o setor saúde, aumentando então a sua capacidade de resposta a esses eventos que vão se tornar cada vez mais frequentes. Bom, o levantamento também alerta que as ondas de calor estão ficando mais frequentes e intensas em grande parte dos municípios brasileiros. Os pesquisadores chamam a atenção para uma realidade preocupante. Enquanto o planeta esquenta, as cidades ainda não estão preparadas para proteger a população mais vulnerável. E o estudo defende mais áreas verdes, sistemas de alerta e ações preventivas para evitar que o calor continue cobrando um preço tão alto que é a vida de milhares de brasileiros, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o professor Valderir Areosa, do Centro Educacional Século. Seja muito bem-vindo às 18 horas, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai você? Tudo tranquilo também, tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui. Então vamos falar sobre um novo momento, um novo movimento de educação que o senhor sempre traz pra gente, essas novidades nessa área de metodologia educacional. Tá. Hoje, Karine, nós estamos no colégio, no século, né? Nós estamos mudando totalmente esse roteiro antigo, de escola antiga, conteudista, né? Então, as escolas não precisam mais ser, depois que inventaram a inteligência artificial, para que você vai fazer alguma coisa resolvendo problema de matemática, de física? A inteligência resolve para você, né? Todo mundo hoje tem na sua mesa um computador, um telefone celular, e trabalha com isso, né? É uma máquina calculadora, até o próprio telefone tem máquina calculadora, né? Então eu acho que esse sistema de ensino conteudista, ele venceu, né? E tem escolas que continuam no ensino conteudista, né? Para o aluno fazer vestibular, né? Só que eu vejo assim, hoje, atualmente, né, as faculdades particulares nem vestibular tem mais, né? Nem vestibular tem mais. O cara chega lá, faz a sua inscrição no curso que ele quiser e acabou, né? As escolas públicas, que é a federal e a estadual, né,
você viu aí no exame do MEC, tiraram 3. Quer dizer, uma universidade do estado do Amazonas, com a quantidade de dinheiro que essa universidade tem, porque vem do PIB, né? É fantástico. E a Universidade Federal, muito dinheiro também. E esse pessoal tirou 3 numa prova que vai de 0 a 5, de 1 a 5. Senão a Maria do Carmo tinha tirado 0, né? Agora, professor, a gente estava falando ainda há pouco sobre a Universidade Federal, só acabou citando também essa situação sobre as universidades federais. O senhor, ao longo da sua trajetória na área educacional, avaliando o cenário atual da Universidade do Estado, o que o senhor considera que falta para o nosso Estado, para a gente evoluir ainda mais educacionalmente falando, assim nas graduações de nível superior, em processos de pesquisas científicas? O que o senhor considera que falta ainda para o nosso Estado do Amazonas evoluir? Olha, em primeiro lugar, você não consegue fazer um bom curso pagando R$300. Então nós estamos formando quem? Nós estamos formando pessoas que estão correndo atrás de quê? Do diploma, né? Sim. E você sabe que a vida não é um diploma. O diploma na parede não arranja emprego, né? Você tem que ter conhecimento, né? Então, exato. Hoje, meus concorrentes pagam R$30 por uma aula. O cara recém-formado. Eu só contrato mestres e doutores no CIESA, né? Um pouco na frente. E a gente paga R$100 por cada uma aula. Entendeu? A diferença é gritante. E nós só temos mestres e doutores, né? O século é outra pegada, né? Porque são professores normais que fizeram curso de português, fizeram curso de matemática, fizeram curso de física, fizeram curso de química, né? E estão dando aula nas escolas particulares, né? Muitos professores muito bons e outros nem tanto, né? Mas nós temos aquele problema. Eu sou dono de escola desde 22 anos. Eu fundei o Einstein, né? Então, naquele tempo, a gente contratava um professor para dar aula no cursinho a peso de ouro. Deus me livre, se você tivesse aquele professor, todo mundo ia lá, né? Para poder estudar naquele lugar. Hoje o pessoal não se preocupa mais com isso, né? Para você ter uma ideia, eu estou trazendo de dentro da faculdade 3 professores da faculdade, entendeu? Doutorandos. Sim. Um para dar aula de português, outro para dar aula de... Cadê o Fábio? Para dar aula das matérias dos novos cursos. De empreendedorismo, né? Empreendedorismo, entendeu? E também de inteligência artificial. Né? Estou pagando uma especialização, né? Uma pós-graduação para meus professores, tá? Para aprender a usar IA. Porque o futuro é IA, né? Eu tenho uma pessoa, eu sou casado com a minha mulher, ela é do tempo antigo, né? Então ela pensa ainda, ela brigava comigo, não, tem que ser conteúdo. Eu dizia pra ela, para com isso já morreu há 10 anos atrás. Agora ela chegou à conclusão, realmente, né? Porque eu estava sentindo uma dor aqui, entrei na IA, ela falou que eu tinha que tomar, falou tudo, né? Então, hoje, estamos nessa pegada, por exemplo. Não adianta mais eu ter uma escola que não é totalmente conteudista, lógico que tem conteúdo, que é obrigado, né? Mas uma escola que seja somente conteudista. O que esse aluno vai fazer com esse conteúdo? Isso já está vencido, né? Então, hoje ela chega comigo e diz, não, você tem razão, né? Então, o ensino deu um salto. Então, por exemplo, você pega em São Paulo, tem belas escolas, belas universidades, USP, Unicamp, lá em Campinas, são várias universidades boas que o Brasil tem, né? Normalmente estaduais e federais, né? Mas hoje a política está tão enraizada dentro das universidades que eu já não tenho mais sentido aquilo, porque os caras brigam mais por política do que
propriamente Só acredita que a essência das universidades federais, isso falando no Brasil de modo geral, acabou perdendo que a essência principal é formar grandes profissionais. E quando se torna um debate político dentro das universidades federais, só acredita que isso acaba perdendo sentido para os alunos? Claro, né? Claro, porque aquilo ali não é o que ele vai viver. Nem todo mundo ali vai ser político, né? Sim. Todos nós somos políticos, né? Sim, pouquinho, né? Um pouquinho. Escuta daqui, escuta mais. Brigar por política, fazer movimento por política, arriscar a universidade toda, esse negócio todo. Isso aí já não existe mais, venceu. Então hoje as universidades particulares que estão ganhando corpo, entendeu? São muitas que estão ganhando corpo. Outras ficaram no passado. Ficaram no passado. Você vê, você tem medicina em Manaus, em 3, 4 universidades, sei lá. Aí os caras vão fazer uma prova, o cara tira 1. Que médico vai ser esse que tirou 1? Eu não vou nesse cara, né? E veja você que isso já está acontecendo. Isso já espalhou para a população. Então o pessoal já comenta assim: não, eu vou no médico, no hospital, né? Mas se eu chegar lá e ele tiver sem a bata, eu vou me embora. Ainda bem que agora foi aprovado pelo Congresso Nacional o próprio exame dos médicos. Exato. Eles vão ter que fazer o exame semelhante da OAB para poder passar pelo processo ter todinho. todo o registro profissional, né? Olha, é importante, né? Isso já vem de muitos anos, essa briga, né? Sobre a parte de saúde. Quando eu fui criar uma faculdade de medicina aqui, quando eu era dono da Uninorte, a primeira aprovação tinha que ser do Ministério da Saúde. Tinha que ser lá, para poder você começar a pleitear o curso. Então eles mandavam examinadores, mandavam todo mundo. E direito que a OAB realmente não conseguiu se posicionar, né, em termos de criar faculdades. Abriu muito, porque a OAB não pode mais dar psica. O que eles estão fazendo com a saúde agora é o que vai acontecer com o direito, igualzinho, entendeu? Sim. Porque hoje você vai no MEC, dá a entrada, faz um projeto, traz o cara aprova teu curso, mas depois que ele aprovou teu curso, você pode fazer qualquer coisa. Não há essa fiscalização, não é esse acompanhamento, né, dos profissionais que estão sendo formados. Veja você, quando nós criamos o CIESA, meu caso foi jogar o CIESA em patamar superior, né? No andar de cima. Mas um fala daqui, outro fala daqui, reunião com a diretoria, reunião e tal. Não, a gente tem que colocar um preço baixo, senão ninguém pega aluno. Peraí. Vocês querem bancar ou eu que vou bancar isso? Porque hoje a faculdade tal cobra R$300. Eu digo, mas não presta. Mas não tem, os alunos ganham salário mínimo. Não conseguem nem pagar o ônibus. Eu digo, então isso aí é um problema do aluno, né? Eu não podia pegar ônibus quando eu estudava no 2º grau em Goiânia. Eu ia de carona no carro de lixo, no caminhão de lixo que carregava lixo, que passava perto da minha escola. O dia que o caminhão de lixo não passava, eu tinha que ir correndo. Dei meu jeito. Agora o cara, não, porque eu ganho salário mínimo, mas querem de Uber, eu quero... Não funciona, né? Eu acho o seguinte: a pessoa que pensa ter alguma coisa na vida, ele tem que ter conhecimentos para isso. Não adianta. Você pode dar 1 bilhão a uma pessoa, se ele não souber administrar, ele acaba isso em poucos anos. Tem até esse levantamento das pessoas que ganharam em loteria, na loteria, né? Ganharam fortunas aqui no Brasil. Volta a ficar pobre. Todas elas. Acho que se tem uma exceção, eu não conheço, mas todas elas voltam a estaca zero. O brasileiro tem esse problema, né? O brasileiro tem esse problema. O brasileiro é bom, né? Tem aquele coração ótimo. Aí o cara ganha 13 milhões. Aí ele pensa que é uma fortuna para ele, claro que ele é pobre, né? Aí ele já compra uma casa pra mãe, uma casa pro irmão, uma casa pra irmão, uma casa pro tio, põe piscina.
Quando vê, já foi. Depois de 6 meses, a família toda tá dizendo assim: você me deu uma piscina, essa porcaria tá suja. Porque não consegue tratar a piscina. Entendeu? Não adianta você dar uma piscina para uma pessoa pobre, porque ele não consegue manter a piscina limpa, né? Então tem que entender isso. Em vez de fazer isso, dar as coisas, em vez de trazer o peixe para ele comer, ensina ele a pescar. Olha, nós vamos montar uma empresa aqui junto, você vai fazer isso, você vai ganhar tanto. Eu acho que tudo isso hoje, né? Nós estamos passando por um momento difícil, o Brasil, né? Problema político muito forte, né? Mas eu acho que a educação, ela está se recuperando. Nós já temos algumas escolas em São Paulo que custa 20 e poucos mil, né? Quando a minha filha estudou, a minha filha mais nova estudou, mais velha, estudou nos Estados Unidos, ela fazia pré-escola, custava $1.000. E era assim, você chegava dia 30, a porteira pergunta: cadê seu cartão? Para pagar, senão leva de volta. Aqui não, o cara estuda o ano todo, às vezes se forma, não paga a escola, aí ele pega uma liminar. O juiz não pensa no que a faculdade gastou para formar aquele cara, né? Ele só pensa naquela pessoa. Quer dizer, peraí, justiça é justiça, né? Um lado e o outro, né? Então, isso existe nas escolas, entendeu? O cara sai, dá o cano, nunca mais volta, ainda sai. Veja bem, o nosso problema no Século é assim: Século é a escola mais cara de Manaus, né? Também é a melhor escola de Manaus, né? Então, o Século, quando chega em outubro, começa o zum. Eu vou sair porque eu não tô gostando, porque não é aquilo que eu pensava. Você pega lá, ele tá devendo o ano todo, ele só pagou a matrícula. Mas o que ele faz? Como ele tá no meio de pessoas que têm dinheiro, ele quer justificar a saída dele, entendeu? Porque ele não pagou. A gente não matricula de novo o devedor, né? Mas ele justifica pro pessoal que a escola não presta, que é isso aqui tá errado, que não sei o quê, que a piscina tinha um pedaço de papel lá, entendeu? Para poder sair. Mas todo mundo hoje já está convencido que isso acontece, né? Agora vamos falar de inovações, de novidades para o próximo semestre. Sim, o próximo semestre nós estamos abrindo alguns cursos novos no CIESA, né? Inclusive, nós estamos abrindo um curso de business, que é um curso que tem mistura administração, contabilidade e economia. Esse curso é muito bom. Esse curso é muito procurado no exterior. Inclusive, a minha filha, que eu crio, né, desde pequenininha, ela fez business nos Estados Unidos e agora está fazendo mestrado em business, né? Então, esse curso hoje, ele está muito procurado no mundo. E é bem completo, né? Bem completo. Porque você vai ter ali contabilidade, administração e economia, né? O dono de uma empresa que não sabe isso está perdido, né? Tá na mão dos outros. Ainda mais com a reforma tributária vindo aí, mudanças para 2027 agora. Pelo menos o cara tem que entender, né? Eu já passei, pelo menos na minha empresa, já teve uns 20 contadores. Mas olha, esses caras não entregam o serviço. Esses caras enrolam, entendeu? E a gente vai mudando de contador. Toda vez que você muda de contador, tem que vir de novo lá de trás. Começa tudo do zero, Começa tudo do zero, né? E aí você vai para o escritório de contabilidade. O cara tem 200 clientes. Ele não pode te dar prioridade, né? E esse curso é muito bom, o empresário ter conhecimento de tudo isso, porque ele não come bola, né? Com certeza. O contador chega com ele, olha, não é assim não. Assim não. É assim, assim, assim. Então esses são cursos chaves. Inteligência artificial, isso é prioridade, entendeu? Outra coisa também, nós estamos fazendo no CIESA, a construção naval,
que não tem aqui em Manaus. Isso é super interessante. O governo federal anunciou a construção de mais de 10 embarcações fluviais. Então, isso é muito importante. Até uma escassez aqui de mercado. Até aqui para o estado do Amazonas, né? Que tem aí essa... a gente anda, né? O transporte vai pelos rios e não por estradas. Sim. É importantíssimo. Muito importante. Veja você. E nós temos tradição de fazer bons barcos. Né? Tanto é que o Roberto Carlos fez o barco dele em Manaus. Né? Ele não foi em outro estado, veio em Manaus fazer o barco dele. Né? E eu mesmo, Valderi, fiz 7 barcos. Entendeu? Construí 7 barcos. Eu comprei o estaleiro. Porque os caras estavam enrolando demais, eu comprei o estaleiro do cara, banquei o estaleiro para fazer meus barcos. Né? Mas o que acontecia antigamente? Você tinha o cara que soldava. O cara não tinha... Ele aprendeu a soldar na marra. Não fez nenhum curso. Então ele soldava, tal, aí chegava em cima, o alumínio estava meio torto. Aí você tinha que tirar da massa aquilo. Sim. Né? Não podia lixar, porque senão abria de novo. Hoje não. Hoje, soldador naval perdeu o emprego. Hoje... Tudo automatizado, né? Tudo. Tudo ali, um robô que faz 6 soldas simultâneas. E com alta precisão, né? Alta precisão. Então, tudo tá mudando. Tudo tá mudando, né? A gente tá vendo que tudo tá mudando. Né? Mas o que tá acontecendo com a educação, ela foi pro buraco. Depois da pandemia, acabou. Custo de R$30. Agora, professor, sobre esse curso que o senhor falou, quando que começam as inscrições? Quem pode participar? É preciso ter graduação? Não é? Como é que faz? Não. Construção naval é um curso superior. Não, o de business? O de business também. Não precisa. É um curso comum, igual os outros, que você entra desde o primeiro ano. Né? Só que ele tem essas 3... Esse vetor com as 3 capacitação. Muito legal. Eu tive a experiência, agradeço pela oportunidade, conheci o CIESA, quero agradecer ao professor Fábio Alho, que é o nosso coordenador do curso de Direito, da primeira turma da matutina, né, do primeiro período. Sim. Com certeza são professores excelentes, tive essa experiência com professores, todos eles são doutores e de fato são o diferencial, não é, professor? É o diferencial. Então, para as pessoas que estão escutando agora, faço convite para esses pais, para esses alunos que querem realmente ter um ensino diferenciado, ter uma chance a mais no mercado de trabalho, para conhecer as dependências, a escola e de repente se matricular já no segundo semestre, Sim, né? segundo semestre nós vamos abrir as matrículas logo agora em julho, né? Que começa as férias, né? A faculdade vai estar de férias. Estamos preparando alguns cursos rápidos de atualização, essas coisas todas, né? Para dar mais, vamos fazer isso online, né? Fazer isso online. Professor doutor, tudo direitinho, não é gravado. É o professor nas salas, tá? E a gente chama de EVP, Ensino Virtual Presencial, tá? Então o aluno pode estar na sala de aula, quiser ir assistir a aula, ou pode estar em casa, assistindo a aula em casa, tá? Gravando a aula para resolver depois. O século, hoje, eu garanto a você, não é querer esnobar não, mas o século é a escola mais desejada de Manaus. Não tenha dúvida. Todo mundo quer estar no século. Todo mundo. Só que o século passa por um valor um pouco alto, né? O século, depois de pagar mensalidade, material, comida, que lá tem refeitório, né? Merenda, que lá tem tudo, né? O século tem tudo. Tem piscinas, nós temos 3 piscinas, 2 ginásios, campo de futebol, música, dança, judô. Uma mega estrutura. Sim, é uma mega estrutura. São 9 prédios naquele lugar ali, naquele terreno. Cada um dividido por fases da criança, né? Mas o problema é que quando chega no preço, aí o cara, né? Eu vou botar ali num de 1.000, mas é o que eu digo para alguns caras que me procuram.
Eu que eu pago um aluno aqui, um filho meu, eu pago meus 3 filhos no colégio fulano de tal. Digo, tudo bem, mas só que depois, meu amigo, você vai continuar sustentando eles, tá? Aqui não, o menino no 2º ano já está trabalhando com o pai da empresa. Já tem aluno 3º ano, dono de empresa. Entendeu? Então, é diferenciado. Senão ninguém ia cobrar esse preço, né? Mas eu tenho para mim que o século, mais 2 anos, ele encerra as vagas, porque é um colégio que ele é muito grande e ao mesmo tempo ele é muito pequeno, porque as salas tem pouco aluno, entendeu? Nós temos no máximo 20 alunos numa sala do 2º grau. Quando você chega na pré-escola, são 10, 12, você entendeu? Então ninguém enche a sala de aluno, né? Estamos modificando agora as carteiras dos alunos no século, né? Nós estamos usando as mesas co-work, que são as mesas que junta para eles fazerem um trabalho em equipe, e na hora que está tendo aula, desmonta a mesa, cada um vai assistir a sua aula, né? Então, porque nós trabalhamos muito com projetos, E agora nós estamos levando os professores doutores do CIESA para o século. Sim. Entendeu? Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada. Quer deixar uma consideração final, professor? Sim, eu gostaria sim, né? Nós estamos agora na semana, no mês de férias que vem. Julho, né? Junho. Estamos agora no período de junho, vamos entrar para julho. Sim, vamos entrar em julho. Então, julho é período de férias. Sim. Então, nós abrimos a colônia de férias. Séculos Experience. Exatamente. A gente ouve aqui nas 18 horas. Vocês ouvem, né? Essa experiência, o nosso aluno não paga nada. Porque o nosso aluno já paga 12 meses. Entendeu? Nós não podemos pegar um mês e... Não tem aula. Tem aula, vai ter a colônia de férias durante o tempo, pode entrar pessoas de fora, né? O aluno não paga nada, porque ele já paga a mensalidade, né? Ele só paga desse período que ele paga sempre, que é a comida, a merenda, o almoço, né? Que eles almoçam lá, entendeu? E quem vier de fora vai pagar uma taxa, entendeu? Sobre o almoço, sobre os 15 dias que vão ficar lá, né? E é uma mensalidade, metade da mensalidade do século. E os alunos não pagam. Então são abertas as inscrições para essa colônia de férias? Exatamente. É só chegar lá no século? Só chegar no século. Chega lá e matricular, conhecer o século, vale a pena. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 horas, professor. De nada, querida. Muito obrigado a você. Você é muito simpática, né? O que nós diramos. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigada. Quero agradecer a rádio, né? Por essa oportunidade que me dá sempre aqui, né? E muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Conversamos com o professor Valderir Areosa, agora em Manaus, 7 horas e 5 minutos. 18 horas. Manaus já está entrando no clima de mais um grande evento esportivo que promete movimentar as águas do Tarumã e reunir atletas de várias partes do Brasil. Começa amanhã, Kenneth, o Amazônia Wakeboard 2026. E quem traz os detalhes pra gente é a Vanessa Lima. Boa noite a todos. O Amazônia Wakeboarding já virou tradição no calendário esportivo brasileiro. O evento acontece nesse sábado, a partir das 8 da manhã, no sítio Paraíso Tarumã, e é considerado o maior do Norte e Nordeste na modalidade. Ao longo de 14 anos de história, já realizou 15 edições, reunindo alguns dos maiores nomes do wakeboard nacional e internacional. O evento faz parte do Circuito Brasileiro de Wakeboard e é homologado pela Confederação Brasileira de Esqui Aquático e Wake. A competição promete disputas de alto nível, reunindo desde atletas iniciantes até profissionais, além de valer pontos importantes para o ranking brasileiro. O organizador do Amazônia Wakeboarding, Mário Figueiredo, faz o convite oficial para mais essa edição. Mais um Amazônia Wakeboarding. O maior evento do Norte e Nordeste da modalidade está de volta, reunindo os maiores atletas do Brasil nas águas do Tarumã.
dia 20/6, agora sábado, no sítio Paraíso Tarumã, a partir das 8 horas da manhã. A entrada é liberada, viu, galera? Para você que tá pensando em passar um sabadão aí em contato com a natureza, de muito sol, começo de verão, é só chegar lá no sítio Paraíso Tarumã a partir das 8 horas da manhã. Vai lá, a gente vai ter uma praça de alimentação com sushi, um dog, o espetinho, vai ter o açaí também. Vamos ter DJs durante o dia todo. E tudo isso acontece em um cenário que impressiona até quem já rodou o mundo, o Lago do Tarumã. Os próprios atletas consideram o Tarumã um dos melhores lugares do mundo para a prática do esporte, graças às condições ideais das águas e à beleza única da paisagem amazônica. A expectativa é de que a edição de 2026 mantenha o sucesso dos últimos anos, quando o campeonato reuniu grandes nomes do wake brasileiro. Além de oferecer atrações para o público, o evento incentiva o turismo esportivo e projeta ainda mais o Amazonas no cenário nacional da modalidade. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Agora em Manaus, 7 horas e 8 minutos. É isso. Boa noite mais uma vez. Para encerrar aqui, nos principais vias aqui da capital amazonense, o trânsito começa a desafogar mais, principalmente pela Avenida Djalma Batista, Constantino Nery, essa volta para casa. Mas eu tenho uma informação importante, que 100 agentes de trânsito vão reforçar a fiscalização aqui em Manaus durante os jogos da Seleção Brasileira. A Prefeitura, ela já lançou a Operação Copa e está intensificando e monitorando ali as vias para garantir mais seguranças para os motoristas, passageiros e pedestres. As equipes vão estar distribuídas em todas as zonas aqui da cidade, com atenção especial aos principais acessos viários, bares, áreas de concentração de torcedores e nas tradicionais ruas da Copa. O objetivo é, claro, aí, evitar acidentes, coibir infrações e manter aquela fluidez do trânsito antes, durante e depois das partidas. A fiscalização também vai focar em situações de risco, principalmente nos casos de motoristas que insistem em misturar álcool também ali com direção. Então, atenção, amanhã, para você se divertir aí durante e depois também da partida do Jogo do Brasil, fica aí a orientação da fiscalização do IMU, do Detran, aqui nas ruas da capital amazonense. Então, muita atenção, se for beber, tem aquele conselho, né, Karime Kennedy? Se for beber aí, não dirija, vá de aplicativo ou de ônibus. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A infiltração de facções e milícias criminosas nas eleições tornou-se uma das principais preocupações das autoridades brasileiras, também no Amazonas. O Ministério Público Eleitoral do Estado começou a adotar medidas para enfrentar a influência do crime organizado nas eleições deste ano. As providências são para proteger a liberdade de escolha do eleitor e preservar a legitimidade das eleições, ou seja, coibir a interferência de estruturas criminosas no processo democrático. A Procuradoria Regional Eleitoral pretende obter informações sobre possíveis pré-candidatos com envolvimento com organizações criminosas e milícias, e já solicitou informações de inteligência de pré-candidatos envolvidos com estruturas criminosas com potencial de interferência no processo eleitoral. A sociedade precisa estar atenta, pois o crime organizado busca ir além da intimidação de eleitores e candidatos. Ele investe no financiamento direto de campanhas e na eleição de representantes para garantir proteção institucional e controle de territórios. E que o combate às grandes facções precisa permanecer no centro do debate nacional, com destaque para a eleição de representantes das próprias facções ou de seus laranjas para cargos legislativos municipais e estaduais. Pois isso significa ainda mais desvio de verbas públicas e domínio territorial e administrativo do Estado brasileiro. Todo esforço é necessário e todo cuidado é pouco contra os criminosos. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Um beijo, boa noite, até amanhã. Boa noite, Kennedy São Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.